Certa vez, Albert Einstein disse: "O jogo de futebol só acaba quando o juiz apita." Ou talvez tenha sido a Clarice Lispector que falou, eu não sei. O que importa é que essa frase resume muito bem a história que eu vou contar hoje. E ela envolve uma das maiores viradas de placar da história do futebol. Quer saber mais? Então fica aí porque eu já vou te contar que jogo foi esse. Se um time vai para o intervalo ganhando o jogo por 3-0, qual a chance dele perder esse jogo no final? Para o Palmeiras do ano de 2000, essa chance é gigantesca. Essa famosa virada aconteceu na final da Copa Mercosul. O torneio teve 4 edições entre 98 e 2001 e reunia times do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. A Copa Mercosul era um tanto quanto aleatória, porque não tinha nenhum critério para definir quais times iriam jogar o torneio. Basicamente, a Conmebol convidava os principais times de cada país e era isso. O Palmeiras foi campeão da primeira edição em 98, vencendo o Cruzeiro na final. Já em 99, o Palmeiras foi vice, perdendo do Flamengo. E a fórmula da Mercosul era basicamente igual à da Libertadores dos dias de hoje. Os times eram definidos em grupos e aí os 2 primeiros de cada grupo se classificavam para o mata-mata. E a primeira curiosidade aqui já fica pela fórmula da final, que poderia ser jogada em 2 ou 3 jogos. Por exemplo, na final de 99, Palmeiras e Cruzeiro, o time mineiro venceu o primeiro jogo por 2-1. No segundo jogo, vitória do Palmeiras por 3-1. Aí você pensa, o Palmeiras perdeu o primeiro por 2-1 e ganhou o segundo por 3-1. Então ele fez mais gols, certo? Então ele era o campeão. Pois é, não era bem assim. A fórmula considerava que deveria haver um terceiro jogo, independente do número de gols que cada time fez. Ou seja, o Palmeiras poderia perder o primeiro jogo por 2-1 e no segundo, ganhar por 38-0, que mesmo assim deveria haver um terceiro jogo. Agora, se isso é justo ou não, eu não faço a menor ideia. O importante é que todo mundo aceitou na época, então ninguém podia reclamar. Explicada a fórmula confusa, chegamos na final da Copa Mercosul de 2000. No primeiro jogo, no estádio de São Januário, o Vasco venceu por 2-0. No segundo jogo, no antigo Parque Antártica, vitória do Palmeiras por 1-0. Ou seja, teríamos um terceiro jogo, que seria realizado inclusive no dia 20 de dezembro, só para vocês terem uma ideia de como era organizado o calendário da época, ia ter jogo quase no Natal. Mas poucos dias antes da final, o Vasco sofria com muitos problemas nos bastidores. A final da Mercosul seria jogada numa quarta-feira, mas no sábado anterior, o Vasco enfrentou o Cruzeiro pela semifinal do Brasileiro e empatou em 2-2. Como o jogo foi no sábado, o técnico do Vasco, Oswaldo de Oliveira, deu folga para os jogadores no domingo. Mas aí o Eurico Miranda, que mandava e desmandava no Vasco, não gostou da ideia e cancelou a folga da galera. Aí o Oswaldo de Oliveira, claro, não gostou que cancelaram a folga que ele tinha dado. Aí ele foi lá, brigou com o Eurico Miranda e acabou sendo demitido no próprio sábado. Pro lugar dele foi contratado o Joel Santana, que comandou o primeiro treino já no domingo e na quarta-feira já estava no banco de reservas para a final da Mercosul. O Vasco e o Palmeiras eram considerados 2 dos melhores times do Brasil na época, afinal o Vasco tinha ganhado a Libertadores em 98 e o Palmeiras em 99. E no papel, o Vasco era uma verdadeira seleção, contando com nomes como Juninho Pernambucano, Juninho Paulista e Romário. Ou seja, o jogo tinha tudo para ser bom, e realmente foi. O Palmeiras abriu o placar aos 36 minutos com o Arce de pênalti. Partiu o Arce, pé direito, partiu, bateu, gol! Não deu nem tempo dos jogadores do Vasco respirarem e o Magrão aos 37 fez 2-0. 1-0 Palmeiras, vem o Palmeiras de novo, Tuta tocou pro gol, é o Antônio, toque de cabeça, gol! Aos 45, o Tuta fazia 3-0 e a torcida já gritava "é campeão". Aí o clima já era de festa, O pessoal do Palmeiras ali já estava botando a champanhe para gelar no vestiário, afinal ninguém ia imaginar, nem o mais otimista dos vascaínos imaginaria que o time poderia virar o jogo. Até os 35 do primeiro tempo o jogo foi junto ali. Nos últimos 10 minutos foi em frente o time do Palmeiras. Mas lembra do Albert Einstein ou da Clarice Lispector? Aos 14 do segundo tempo, pênalti pro Vasco. E aí o Romário vai lá e faz o primeiro gol da recuperação vascaína. Romário contra Sérgio, 3-0 Palmeiras. Partiu Romário, bateu. Gol! Aos 22, a história se repetia. Pênalti pro Vasco e gol do Romário. 3-2 pro Palmeiras. Romário e Sérgio, partiu Romário, pé direito, bateu Romário. Gol!
Aos 33, parecia que a sorte tinha voltado para o lado palmeirense. O zagueiro do Vasco, Júnior Baiano, distribuiu essa gentileza aqui e recebeu o cartão vermelho. Mas, aos 40 do segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, o Vasco empatava o jogo com o Juninho Paulista. Tome bola para a área, o Vasco aperta, o Vasco tenta, Romário tenta bater, olha a chance, a bola batida entrando, gol! Aí o ânimo dos palmeirenses foi lá embaixo, né? E o ânimo piorou aos 48 do segundo tempo, quando o Romário fez o quarto gol do Vasco. Olha a chance, Juninho Paulista batendo, sobrou para Romário, bateu, gol! Vitória e título da Copa Mercosul para os cariocas. E numa enquete do site Globo Esporte realizada em 2020, essa final entre Palmeiras e Vasco foi eleito o maior jogo envolvendo times brasileiros da história. E alguns dias depois dessa final, o Vasco ainda seria campeão brasileiro vencendo o São Caetano. Agora, quem foi o mais sortudo dessa história toda? O Joel Santana. Ele chegou com o time classificado para a final da Mercosul e praticamente classificado para a final do Brasileiro. E aí ele foi lá, control the match e ganhou os dois torneios. But the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Agora, eu não sei se teve algum outro jogo com uma virada maior ainda no placar. Tipo, um time tá vencendo por 5-0 e o outro virar para 6-5. Deve até ter, mas essa final entre Vasco e Palmeiras, para mim, foi a maior virada da história do futebol por vários motivos. Primeiro, aconteceu em uma final. Segundo, envolveu dois times brasileiros. Terceiro, teve narração do Galvão Bueno. E quarto, tinha Romário e Joel Santana envolvidos, né? Duas figuras que dispensam apresentações. Bom, acho que eu consegui te mostrar por que esse jogo foi tão icônico e por que ele entrou para a história do futebol brasileiro. Tem alguma outra virada histórica que você quer que a gente conte aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que a gente vai atrás e vai contar que jogo foi esse. Eu fico por aqui e até a próxima.